Você já se perguntou se está realmente salvo ou apenas convencido de que está? Essa é uma pergunta que incomoda, que confronta, que faz muitos virarem o rosto e poucos dobrarem os joelhos. Mas Jesus foi claro, muito claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso, meu irmão, minha irmã, deveria nos fazer tremer. Mateus 7:21 não é apenas mais um versículo, é um alerta. É um grito de socorro de Jesus para uma geração que se acostumou a viver com aparência de piedade, mas sem o poder da obediência. Hoje eu quero te falar com verdade, com amor, mas com firmeza. Porque talvez você esteja frequentando a igreja, orando, cantando, servindo e mesmo assim caminhando rumo à perdição. Não porque Deus não te ama, mas porque você está se enganando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essas foram palavras do próprio Jesus. Não foram de Paulo, não foram de um profeta. Foram do próprio Filho de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que há pessoas que falam sobre Deus, que pregam sobre Deus, que vivem rodeadas de coisas espirituais, mas que não conhecem a vontade do Pai. E por isso, não entrarão no céu sim. Isso é assustador. O problema não é a falta de religiosidade. O problema é a falta de obediência. E a Bíblia é clara. Quem ama a Deus, obedece à sua palavra. Hoje em dia, muita gente se apega ao rótulo de cristão como se fosse um passe livre para o céu. Mas Jesus não está procurando seguidores de nome, ele está procurando discípulos. De verdade, ele não quer apenas ser chamado de Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer governo, ele quer direção, ele quer entrega total. Você pode saber cantar todos os louvores, pode ter a Bíblia decorada, pode até mesmo fazer milagres, como os homens que Jesus menciona em Mateus 7. Mas se você não vive em obediência, se sua vida não reflete a vontade do Pai, você está em perigo. Jesus não está impressionado com o que você faz publicamente. Ele está interessado em quem você é quando ninguém está vendo. E isso inclui seus pensamentos, suas intenções, suas motivações. É por isso que ele continua nos versículos seguintes. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses homens tinham obras, tinham ministério, tinham autoridade, mas não tinham relacionamento real com Jesus, e muito menos transformação de vida. E aqui está a chave. Não é sobre performance, é sobre obediência. Não é sobre o que você faz no palco, é sobre quem você é no secreto. Deus não está procurando celebridades da fé. Ele está procurando servos fiéis, homens e mulheres que vivem para agradar ao Pai e não ao público, que buscam a santidade, não os holofotes. Hoje, muitos acham que ser cristão é seguir uma cultura gospel, mas o Evangelho nunca foi sobre cultura, foi sobre cruz. E a cruz fala de morte, morte do ego, do pecado, da vontade própria. E essa morte é necessária se quisermos realmente viver para Cristo. O apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência do Evangelho. Mas hoje vemos muitos que querem Cristo, mas não querem morrer. Querem o céu, mas não querem a renúncia. Querem a salvação, mas não querem o senhorio. E é aqui que entra o engano. Porque a fé que não transforma a sua vida não salva a sua alma. A graça de Deus é maravilhosa. Ela nos alcança como estamos, mas jamais nos deixa como estamos. Você quer saber por que alguns cristãos não entrarão no céu? Porque nunca nasceram de novo. Porque vivem uma fé de aparência, não de arrependimento. Porque falam de Jesus, mas não vivem por ele. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza.
Você não será salvo porque é bom. Você será salvo porque é obediente, porque entregou sua vida, porque se arrependeu, porque foi regenerado, porque deixou de viver para você mesmo e começou a viver para Cristo. Obediência não é perfeição, mas é direção. É quando você erra, mas volta correndo para os pés do Pai. É quando você luta contra o pecado, não abraça ele. É quando você chora por ter falhado e não se justifica com argumentos vazios. Jesus não está procurando perfeição, mas ele exige rendição. E o que é fazer a vontade do Pai? É amar a Deus acima de tudo, é amar o próximo como a si mesmo, é viver em santidade, é perdoar, é negar a si mesmo, é carregar a cruz, é viver uma vida separada do mundo e consagrada a Deus. Fazer a vontade do Pai é viver como Jesus viveu. É desejar agradar a Deus mais do que agradar a homens. É rejeitar o pecado mesmo quando ninguém está vendo. É obedecer mesmo quando dói. E talvez você diga, mas eu sou humano, eu erro. Sim, todos nós erramos, mas há uma diferença entre errar e viver no erro. Há uma diferença entre cair e permanecer caído. O justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. O ímpio cai e se acomoda. A graça não é uma licença para pecar. É o poder de Deus para vencer o pecado. E se você diz que ama a Deus, mas vive como se ele não existisse, você está enganando a si mesmo. E pior, está brincando com a eternidade. A salvação é pela graça, sim, mas ela é evidenciada por uma vida transformada. Não adianta dizer Senhor, Senhor e viver como se você fosse o seu próprio Senhor. Por isso, essa mensagem não é para te condenar, mas para te despertar. Talvez Deus tenha te trazido até aqui por um único motivo: te lembrar que o tempo está passando. E nem todo mundo que está dentro da igreja está dentro do reino. Essa é uma verdade dura, mas necessária. O céu não é para quem apenas crê com os lábios, mas para quem confessa com a vida. O céu não é para quem impressiona os homens, mas para quem se humilha diante de Deus. Você quer entrar no reino dos céus? Então comece a viver como um cidadão dele. Deixe de lado a religiosidade vazia. Abandone o pecado escondido. Ergue o seu coração diante de Deus e peça: Senhor, mostra-me a tua vontade e me dá força para obedecer. Não há nada mais trágico do que viver uma vida inteira dentro da igreja e ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Você pode até enganar os outros, pode até enganar a si mesmo, mas você nunca enganará a Deus. Por isso, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de rasgar o coração e dizer: Senhor, não quero apenas te chamar de Senhor. Quero viver como teu servo. Não viva com a dúvida se está salvo. Viva com a certeza de que sua vida pertence a Cristo, de que você está fazendo a vontade do Pai, de que você foi perdoado, lavado, transformado. E se hoje o Espírito Santo está te confrontando, não endureça o seu coração, não adie o arrependimento, não brinque com a eternidade, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu. Mas você pode entrar, basta fazer a vontade do Pai. Escolha hoje obedecer, escolha hoje se render, escolha hoje ser transformado. A porta é estreita, mas está aberta. O caminho é apertado, mas leva à vida. E a graça de Deus está aqui agora, te chamando para sair da superficialidade e entrar em uma nova vida com Cristo. Não viva apenas com o nome de cristão. Viva com o coração de um discípulo, com os pés firmes no caminho, com os olhos fixos em Jesus, com a alma rendida à vontade do Pai. E quando aquele dia chegar, você ouvirá: não aparta-te de mim, mas vinde, bendito do meu Pai, entra no gozo do Senhor. Essa é a promessa, esse é o chamado, e essa é a hora de responder